Você acha que seu síndico está te roubando? Não vai ser gritaria em assembleia que vai resolver. E eu preciso te mostrar passo a passo o que você deve fazer para não se enrolar, e consequências são graves. Você pode levar um processo por calúnia, difamação e um monte de outros problemas para a sua vida se você não seguir esse passo a passo. Você acompanha aqui o passo a passo e no final eu vou dar uma dica de ouro que você não vai poder evitar. Se você não fizer também essa dica de ouro, você corre o risco muito grande de se enrolar. O meu nome é Luiz Titon, sou auditor de condomínios, sou doutor em administração, pós-doutor em contabilidade, trabalho há 40 anos nessa área condominial e já vi muitos casos, já apurei muitos roubos em condomínio e você não vai ser o primeiro. Então saiba que você não é o primeiro e nem o único. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: você está sozinho ou você tem outros condôminos junto com você? Eu vou partir do pressuposto que você está sozinho e que você não quer levantar lebre, você não quer fazer um alarde, você não quer ser percebido que você está buscando saber mais sobre o assunto. Então, se você está sozinho, você vai procurar os documentos do condomínio. Eles ficam na pasta de prestação de contas, que fica ou no sistema ou é física. Quando ela está só disponível através de uma pasta, que são os documentos que você tem que ir até a administradora, dá um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que folhear essa pasta para procurar os documentos que a gente precisa. Só que aí as pessoas já vão entender que você está buscando algum problema para eles. Então é uma forma mais difícil. Se você tiver o acesso ao sistema do condomínio, você vai baixar para o seu computador, você precisa ter um computador para isso, todos os documentos que tiverem lá de cada mês. É a pasta mensal de prestação de contas, o extrato bancário principalmente, e tudo que tiver lá, todos os relatórios que tiverem disponíveis você vai baixar. E eu já te recomendo desde já que você pegue todos os meses que tiver disponíveis, porque depois você pode precisar disso. Então se tiver lá os últimos 12 meses, você vai criar uma pastinha no seu computador, salvar em cada pastinha de cada mês todos os documentos que tiverem lá daquele mês. E aí você vai começar o seu trabalho. Você vai pegar o último mês, ou o mês que você acha que pode ter acontecido esse desvio de dinheiro pelo síndico, tá? Pode ser que tenha sido outra pessoa, pode ter sido administrador, mas para você não importa isso agora. Mais para frente nós vamos ver como que nós vamos descobrir quem foi que pegou o dinheiro. Primeira coisa que você vai fazer é imprimir o extrato bancário do condomínio, de cada um dos meses. Eu estou te sugerindo para você imprimir porque é muito mais fácil trabalhar você escrevendo nele um ok em cada um dos lançamentos que você encontrar lá. Então você, com esse extrato bancário, você vai procurar qual é o documento que comprova que aquele pagamento tem uma nota fiscal, tem um destino certo. O que você não encontrou o documento lá, você vai pôr uma bolinha dizendo que, opa, esse daqui eu não achei o comprovante. Esse é a primeira etapa. Se você no condomínio não encontrou o extrato bancário, você tem aí um problema muito sério, porque significa que o dinheiro do condomínio pode estar na mão de qualquer pessoa que não é o condomínio. Existem alguns síndicos que optam por uma administradora que fica com o dinheiro do condomínio na mão dela, e eles chamam isso de conta compartilhada, que é uma conta que eles usam para todos os condomínios que eles atendem. Isso na prática significa que o dinheiro do condomínio não está na mão do condomínio, está na mão da administradora. E essa administradora, se ela fechar, significa que todo o dinheiro que você tem lá vai desaparecer, ou seja, o condomínio está passando por um risco muito sério. Tá? Bom, vamos supor que não é o caso, você tem lá o extrato bancário. Se você tem o extrato bancário, você fez essa checagem, e aí você vai fazer uma cartinha para o síndico. Senhor síndico, não encontrei os comprovantes fiscais, ou seja, as notas fiscais, dos seguintes lançamentos. Dia tal, valor tal, está escrito no extrato alguma coisa, você coloca lá o que é. Você lista tudo isso e pede para o síndico te fornecer os comprovantes. Essa é uma forma de você fazer uma, vamos dizer assim, uma auditoria não técnica. Tá?
Existem aprofundamentos que um auditor poderia fazer. Eu sou auditor, por exemplo, e eu também verifico outras coisas. Se a empresa existe, se a nota fiscal dela é verdadeira ou não é falsa, se a empresa é do ramo daquele serviço que ela prestou, e uma série de outras coisas. Mas para você descobrir o roubo, você já chegou aqui na metade do caminho. O que vai acontecer? Você poderia, por exemplo, pegar e deixar de considerar aqueles valores pequenos. Porque uma pessoa não vai roubar R$40, se sujar por causa disso. Pensa, por exemplo, vou fazer um corte, acima de R$1.000 são as notas fiscais que eu vou pedir. Tá? Nessas notas fiscais, você vai notar, quer dizer, supondo que o síndico te entregue as notas fiscais também, né? Às vezes ele não entrega, porque ele não tem, porque ela não existe. Você vai verificar se essas notas fiscais elas estão com a data correta. Ou seja, ela é uma nota fiscal que foi produzida para te entregar, veja se ela está correta. Bom, se você já de cara recebeu uma negativa do seu síndico com relação à nota fiscal, e ele está protelando a entrega, ou está criando dificuldade, ou está se sentindo acusado, qualquer coisa, o argumento que você vai usar é que você tem todo o direito e o dever de fiscalizar, porque é o seu dinheiro que está na mão dele. Veja bem, o síndico recebe o dinheiro de todo o condomínio para fazer o quê? Para pagar as contas do condomínio. O dinheiro não é dele e o condomínio não é dele. Então ele tem que prestar contas. Se você chegou à conclusão que não vai conseguir esses dados, você já pode ter aí provavelmente uma situação, vamos dizer assim, a meio caminho para chegar a acusar ele de ter ficado com o dinheiro, inventado aquele lançamento. Só que você não vai poder sair falando isso para todo mundo. Você vai partir para o passo seguinte, que é buscar alguns outros condôminos e explicar. Escuta, eu resolvi, porque eu vi um vídeo lá do professor Titon, e eu resolvi verificar os gastos do condomínio para ver se realmente tem algum problema, se poderia ter algum problema. E eu encontrei isso aqui. Eu pedi para o síndico e ele não entrega, ele não entregou. Aí eu te proponho que você mostre isso para alguns moradores, para você ver quem vai estar com você numa briga dentro de uma assembleia. Eu estou falando briga porque quando você expor numa assembleia que você está tendo dificuldades para encontrar o comprovante de alguns gastos, você tem a certeza que o que poderia ser uma reunião saudável, uma assembleia linda, tranquila, sem gritaria, vai ficar até às vezes voando cadeira, como eu já vi, e já chegou até a baixar a polícia em algumas assembleias que eu estive presencialmente. É muito raro eu ir em assembleia presencialmente hoje em dia, justamente por causa desse risco que eu estava passando, porque a pessoa não usou adequadamente a forma de expor correta dentro da assembleia. Tá? Muito bem, feita essa primeira parte, que seria o questionamento do síndico, e ele não te respondeu, você então está agora buscando outros condôminos para formar o seu grupo, que eu vou chamar de núcleo duro. São as pessoas que estão interessadas e ir avante com aquela investigação que vocês estão fazendo. Não é uma auditoria ainda. Você pode, a partir desse momento, pegar mais 2 ou 3 meses para você ter um trimestre de amostra, tá? E você novamente vai pedir para ele que mande as notas fiscais daquilo que você está pedindo a comprovação, só que dessa vez você já vai estar com um advogado junto com você. Você vai mandar uma notificação extrajudicial, que nada mais é do que uma carta que foi acompanhada por um advogado, pedindo aqueles esclarecimentos. Veja bem, a partir daí você vai notar que o clima no condomínio vai ficar meio pesado, porque você está com um advogado. Na negativa do síndico de responder aquela notificação extrajudicial, aí nós já partimos para uma questão um pouco mais adiante, que é você conversar com o advogado para ver qual estratégia ele acha interessante. A estratégia mais adotada, a estratégia jurídica, né, nós vamos já começando a chegar perto do jurídico, é que o advogado proponha um abaixo-assinado para pedido de explicações a respeito daqueles gastos. Tá? E você pode fazer isso daí já numa segunda carta, pedindo a explicação. Essa carta toda ela é escrita pelo advogado. É importante que tenha sido escrita por um advogado,
para você não se enrolar. Em momento algum você vai estar falando que você está desconfiado, você simplesmente continua pedindo informações. Você tem esse direito e não tem que cair em armadilha nenhuma. Uma vez que você chegou nessa etapa, agora nós vamos começar a partir para realmente um posicionamento mais forte. Nesse momento você precisa ter a comprovação dos indícios, porque tudo que você encontrou até agora são coisas que são indícios, são sugestões que poderiam ser respondidas pelo síndico ou não. E de repente você não está tendo ainda a prova de que ele está roubando o dinheiro do condomínio. Você vai partir para a etapa seguinte, que é fazer uma auditoria. Mas aí nós vamos falar o seguinte, mas quem tem que pedir auditoria não é sempre o síndico? Sim, quem tem que assinar uma auditoria do condomínio para ser feita pelo condomínio é o síndico, porque ele que assina o cheque. Tá? Agora, se você está disposto a chamar um especialista, não para fazer uma auditoria, mas para ajudar você com as perguntas, esse cara é o auditor. Porque o auditor é técnico. Ele não vai estar envolvido pessoalmente, nem emocionalmente, nem dando opiniões a respeito de nada. Ele simplesmente vai preencher uma lista de quesitos, que é a forma jurídica que se usa para essas perguntas que a gente pergunta ao síndico. E esse auditor, por ter um currículo bom, por ser um administrador de empresa e conhecer como é a administração, ele vai fazer a auditoria não apenas do que você encontrou, mas de tudo aquilo que nesses extratos você não enxergou. Ele vai além do que você encontrar. Você tenha certeza disso. Um auditor que é auditor da administração, ele encontra mais coisas que vão além disso. Por exemplo, questionamentos sobre manutenção do condomínio. É uma questão que, por exemplo, para um auditor que seja advogado ou um contador, não faz o menor sentido. Mas o auditor, que é um administrador de empresa, ele vai cumprir a auditoria na qualidade do planejamento, organização, direção e controle e finanças. Quer dizer, é muito mais completo. Sendo mais completo, ele vai conseguir responsabilizar o síndico não apenas pelo roubo, mas por tudo o que ele tenha feito a mais disso. Então, vamos lá. Feito a auditoria, quem vai pagar? Por isso eu pedi para você montar um núcleo duro. São aquelas pessoas que estão dispostas a participar ativamente no processo. São as pessoas que estão dispostas a botar o dinheiro na mesa, quer dizer, pagar para o auditor. Tá? Eu já atendi casos, por exemplo, que tinham mais de 15 condôminos, fizeram uma vaquinha entre eles lá para poder pagar o meu trabalho. E com o meu trabalho pronto, eles fizeram depois uma assembleia, eles pediram uma assembleia, o síndico fez, ele se propondo a responder os questionamentos feitos pelo auditor. Só que um auditor como eu, por exemplo, eu não aceito que ele vá explicar numa assembleia, eu quero por escrito. E o motivo é que a resposta dele por escrito eu posso usar depois num processo. Enquanto que se ele responder numa assembleia, eu não sei o que ele vai falar na assembleia, tudo vai se apagar e quem vai escrever a ata vai ser um amigo dele. Então, por isso que, como auditor, eu mando os quesitos, recebo a resposta do síndico e a partir daí eu dou um laudo final. Esse laudo final é a base com que o advogado que acompanhou vocês desde o começo vai entrar com uma ação ou de prestação de contas, ou de ressarcimento, ou de... seja lá o tipo que ele achar que é conveniente. Alguns abrem produção antecipada de provas, cada advogado tem a sua estratégia. Os advogados que trabalham comigo nesse ponto, eles já têm pré-definido qual é o procedimento. Então, normalmente quando eles chegam no laudo, tá certo? E com o laudo o síndico não está respondendo, ele já parte para uma das opções que é, por exemplo, pedir a convocação de uma assembleia para a destituição do síndico. Porque o meu laudo, se eu encontrei indícios que são muito convincentes, eu já vou recomendar que seja feita a substituição do síndico. A partir daí você vai falar assim, mas eu tiro o síndico e o dinheiro desaparece. Não, ele ficando ou não, esse assunto vai parar na justiça, tá? Porque um laudo técnico produzido por um administrador de empresas, que é um perito judicial registrado, como é o meu caso, tá? Eu atuo tanto em auditoria como perícia judicial. Eu tenho reconhecimento e
reputação suficiente para quando eu aponto uma situação como essa e chega isso na justiça, isso vai gerar consequências. E as consequências normalmente não são boas para o síndico, porque ele sabe que ele foi descoberto, tá certo? E a coisa pode ficar um pouco preta para ele. Nessa altura do campeonato, você já viu que a partir daí o meu trabalho como auditor, ele ficou praticamente já resolvido. E o seu trabalho? O seu trabalho vai ser naquele núcleo duro já começar a discutir desde o início, desde quando você partiu para a convocação de uma assembleia, você já está com aquele advogado que provavelmente você já cobrou alguma coisa. Alguns advogados atuam no começo praticamente de maneira quase gratuita, porque eles têm a intenção de assumir também o jurídico, a assistência jurídica do condomínio. Então ele tem interesse em assumir isso e ele provavelmente vai ajudar muito, até sem cobrar muito dinheiro ou até gratuitamente, como eu já vi em alguns casos, tá? Então o que acontece? Você vai partir para o tudo ou nada. Esse tudo ou nada é o seguinte: uma vez que nós estivermos sem o síndico, quem será o síndico? Você pode fazer a opção por um síndico profissional. Eu tenho um outro vídeo que explica como que você escolhe um síndico, ou um dos moradores, um dos condôminos que está participando com você do núcleo duro assumir, e todos assumem a diretoria toda do condomínio. Por que é uma forma de trabalhar em que você não usou o condomínio? Você está fazendo o exercício do seu direito de fiscalizar. Então você não precisa que a auditoria seja feita a mando do síndico. Não, você tem o direito de fazer isso, porque você não está assumindo o papel de síndico. Você está pedindo auxílio a um especialista para te ajudar em questões que você não conhece profundamente, porque você não é um especialista em administração condominial. Muito bem, chegamos até aqui. Eu queria que você anotasse aqui nos comentários qual outra dúvida que você tem a respeito dessa questão quando você descobre que está acontecendo esse tipo de problema no seu condomínio. E se você tiver qualquer outra pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários. Eu vou responder todas as perguntas, porque faz parte da minha motivação de fazer com que a vida em condomínio seja melhor. E aqui vem a dica de ouro que você não pode em nenhum momento deixar de lado. Você tem que aprender a calar a boca. Eu sei que você vai achar assim: nossa, o cara mandou eu calar a boca. Sim. A partir do momento que você começou a desconfiar, a primeira coisa que você deve fazer é não falar nada com ninguém, especialmente dizer que está roubando, dizer que tem coisa esquisita. Não insinue, não fale absolutamente nada para ninguém, mesmo que provocado durante todo o tempo que estiver acontecendo esse processo, que pode durar aí um mês, mas pode durar 6 meses, sempre de bico fechado. Não responda nenhuma provocação. Você não quer ser vítima de um processo de calúnia, difamação e qualquer outro crime contra a honra. Você não quer isso, você quer resolver a sua vida, resolver o problema do seu bolso. Então você e todo o pessoal que participar do núcleo duro sempre tem que ficar de bico fechado. Vocês vão reunir entre vocês, sempre com esse propósito, que é o de melhorar as finanças condominiais e tudo mais. E a desculpa é que você está buscando saber o que está acontecendo com o seu dinheiro e de todo mundo. Eu garanto para vocês que eu já vi casos de síndicos que estavam há mais de 20 anos no mesmo condomínio, sendo reeleitos, ninguém desconfiava, um cara bacana, tudo mais, só que em algum momento ele pisou na bola e deixou transparecer isso. Estou com um outro caso em que o síndico comprou mais de um apartamento já em alguns anos sendo síndico, e causa desconfiança que com um salário, na verdade uma aposentadoria tão baixa, ele tenha tido tanta capacidade de aquisição. Quer dizer, a desconfiança existe, ok, mas se você começar a falar, você vai estar passando por um problema sério, que é a ameaça à sua integridade, tanto financeira como às vezes até física. Por isso que eu falo, calem a boca, tanto você como todo mundo. Eu quero que você aproveite, clica aqui embaixo, assina o canal, e não esqueça de deixar sua dúvida. E até o próximo vídeo.